Vamos fazer contato com o professor sênior da Universidade Federal de São Carlos, ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, João Roberto Martins Filho. Bom dia, João Roberto. Bom dia. Nós tivemos o anúncio ontem do Ministério da Defesa de que ele enviou uma representação à Procuradoria-Geral da República contra a declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, relacionando um genocídio em função das mortes decorrentes da pandemia de coronavírus ao Exército Brasileiro. A PGR vai avaliar essa representação e decidir se o caso deve seguir ou vai arquivá-lo. João, como que você vê primeiro a declaração do ministro do Supremo e também a reação das Forças Armadas por parte do Ministério da Defesa e também, de uma forma geral, por seus integrantes e por aqueles que integram o governo de Jair Bolsonaro? Olha, eu acho que foi uma reação um pouco exagerada. Eu acho que há muita suscetibilidade das Forças Armadas hoje em dia, porque elas estão vivendo uma situação muito complicada, elas estão tendo uma visibilidade e atraem uma atenção que é proporcional ao tamanho da presença delas no governo. O mais correto nesse caso seria que o Exército, não digo nem as outras forças, mas principalmente o Ministério da Defesa, tivesse lançado uma nota reclamando do uso do termo, né? Mas a reação do jeito que veio, acionando a PGR e, como aparecem algumas notícias hoje, inclusive alegando, lançando mão da Lei de Segurança Nacional, mostra que as Forças Armadas estão entrando cada vez mais como parte do problema da crise política e não como forças que deveriam ficar, se fosse possível ainda, né, fora dessa situação. Eu acho que a situação toda é muito preocupante. Nós demos um passo a mais no agravamento da crise política. Agora, você citou justamente essa questão da Lei de Segurança Nacional, que vem sendo recorrentemente utilizada no governo Bolsonaro. Ela já foi utilizada pelo Ministério da Justiça para pedir investigação contra um chargista, também contra um jornalista do jornal Folha de São Paulo. O Ministério da Saúde ameaçou usar a Lei de Segurança Nacional para funcionários que divulgassem informações referentes ao gabinete do ministro interino da Saúde, Pazuello, e agora temos aí a utilização da Lei de Segurança Nacional nessa representação do Ministério da Defesa na Procuradoria-Geral da República. Isso denuncia uma lógica militarista, a lógica do inimigo adotada pelo governo Bolsonaro para fazer política, João? Porque veja bem, em primeiro lugar, o governo Bolsonaro não se compõe só de militares, mas existe uma intenção do presidente da República de atrair para o centro da dinâmica política do governo as Forças Armadas. Ele começou o governo dele expondo as Forças Armadas, não só aqui no Brasil, mas fora, com a questão de ordenar que se comemorasse o golpe de 64, isso em 2019, né? O que deu uma visibilidade internacional para um governo que comemora um golpe de Estado. Então, o Bolsonaro tem vamos dizer assim, essa estratégia de comprometer as Forças Armadas com o governo dele, ao mesmo tempo não renunciando a ser o chefe, né? Quer dizer, e nesse caso, as Forças Armadas, em vez de se conterem, em vez de agirem com prudência, né, elas estão cada vez mais voltando para o passado. Você acha que tem sentido usar no Brasil de hoje uma lei de 1983, ainda feita nos últimos 2 anos do governo militar? Eu acho que tudo isso está deixando essa geração atual de militares que aprovaram a aproximação com o governo e o comprometimento com o governo Bolsonaro presas numa armadilha que parece uma armadilha que remonta à Guerra Fria. E essa armadilha, no caso, essa associação dos militares com o governo Bolsonaro, você deu uma entrevista para a Rede Brasil Atual há pouco mais de um mês, falando que os militares que passaram a integrar o governo, eles tinham uma ilusão de que poderiam controlar o presidente Jair Bolsonaro, mas depois viram que isso era impossível. E, na verdade, agora essa associação estaria aí, seria um caminho sem volta. É isso mesmo, João? Isso há um ano atrás, quando foi demitido o general Santos Cruz,
ficou claro que os militares não teriam condições de controlar. O Bolsonaro não seria dócil, né? O Bolsonaro, os filhos, os amigos dos filhos, Olavo de Carvalho, todo esse pessoal, Ernesto Araújo, Damares, agora esse ministro que fugiu para Miami, eu acho que não existe, essa possibilidade desapareceu, mas nós temos que levar em consideração que a crise está se agravando porque o governo está muito enfraquecido e a imprensa está cobrando muito as Forças Armadas para se afastarem do governo. Então, esses dois elementos abrem uma situação que é uma situação nova agora. A relação do Bolsonaro com os militares vai se dar agora dentro dessa situação de enfraquecimento pessoal do Bolsonaro, que até agora isso não acontecia. Então, isso lança uma certa imprevisibilidade sobre o que pode acontecer nos próximos meses. E no caso, justamente, hoje a gente tem nos ministérios, né, são 23 ministérios e 11 ministros têm formação militar. Agora, mais grave que isso é que há 2.930 integrantes das Forças Armadas cedidos aos três poderes, ou seja, são militares da ativa. Como o fato de militares da ativa fazerem parte do governo repercute dentro das Forças Armadas, João? Eu acho que esses militares da ativa que foram para o governo tiveram aprovação da Força, né? Basicamente do Exército, depois da Marinha e, em último lugar, da Força Aérea. Então, eles são autorizados legalmente a fazer isso. Portanto, existe uma concordância, porque poderia haver um limite, né? Não, mais do que 1.000, mais do que 2.000. E isso, para a população, como disseram agora, o ministro da Saúde poderia ficar, contanto que ele passasse para a reserva. Qual a diferença que faz para a população? Uma pessoa que a imprensa o tempo todo chama de general e que muitas vezes assina general e se apresenta como general, a população não vai distinguir entre ativa e reserva, entre força aérea e exército. Para a população, isso já está se refletindo em pesquisas, os militares estão comprometidos até o pescoço com a situação que nós vivemos hoje. Eu queria chamar a atenção só para uma coisa. Causou escândalo esse uso da palavra genocídio, né? Mas, o último dado que eu tenho, da população indígena morreram 500 pessoas, 500 indígenas. A população indígena brasileira tem 890 mil pessoas recenseadas, né? 500 em 890 mil equivaleria a 110 mil, se eu estou fazendo o cálculo correto, numa população que é a população brasileira de mais de 200 milhões de habitantes. Então, a palavra, por mais que ela tenha chocado, é bom prestar atenção nela, porque isso pode ser usado no exterior como no futuro por uma responsabilização das autoridades brasileiras, principalmente com relação à questão indígena. E a gente sabe que os militares, em relação a justamente a questão da Amazônia, a questão dos indígenas, eles têm uma visão que é bastante peculiar, bastante diferente das políticas que vinham sendo adotadas até então, antes do governo Bolsonaro, João. Os militares, principalmente do Exército, eles têm essa noção de que a Amazônia é o ponto central do nacionalismo militar, né? Que o nacionalismo militar atual é complicado, porque ele não se opõe à aproximação servil do Brasil com relação ao presidente Trump, mais ainda do que com os Estados Unidos, com relação ao presidente Trump. Mas falou em Amazônia, a coisa fica grave, porque aí existe uma certa unanimidade militar. Agora, diante da pressão que está havendo dos grandes fundos de investimento e diante da pressão interna que também está havendo no Brasil, agora eles estão, quer dizer, essa pressão vem inclusive dos bancos, né? Eu acho que eles ouvem os bancos e ouvem os fundos de investimentos externos, agora está se dizendo que eles estão, como disse o Mourão, eles estão nas cordas, né? No canto do ringue, e eles têm que sair das cordas para depois estabelecer uma política. Mas quem é que não sabia que a política do Bolsonaro ia levar a essa situação internacional e essa pressão até nacional? É difícil dizer que não sabia. Então, não basta recorrer de novo ao nacionalismo que apareceu aí há muito tempo já dos militares com relação à Amazônia, sem pensar os problemas concretos que o desmatamento da Amazônia vai trazer e está trazendo para o Brasil.
E quando você fala dessa questão do genocídio indígena, ontem o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, falou que se Gilmar Mendes tivesse grandeza moral, se retrataria da sua declaração e citou ali, contestou justamente esse termo genocídio, citando outros genocídios, o genocídio praticado por Hitler, o genocídio armênio, mas não falou, na verdade, do genocídio indígena, que ocorreu não só aqui no Brasil, mas nas Américas, e que, dadas as condições aí de negligência em relação justamente às comunidades indígenas que ainda existem no Brasil hoje, o governo Bolsonaro também é acusado de dar continuidade a esse genocídio. Você acredita então que isso pode ter implicações, por exemplo, num tribunal penal internacional, essas ações e principalmente as omissões do governo Bolsonaro em relação às comunidades indígenas, João? Eu acho que sim, quer dizer, em primeiro lugar, o uso da palavra genocídio pode ser, não sei se eu usaria exatamente esse termo, mas, veja bem, numa epidemia que está matando 70 mil pessoas, e vai matar muito mais, não é completamente fora de contexto. Por outro lado, nós levantamos agora a questão da proporção maior de mortes dos indígenas, comparando, né, com o número que existe total de indígenas no Brasil. O problema e nesse ponto o Gilmar Mendes levantou uma questão chave, é que os erros do governo Bolsonaro, que um dia vão ser avaliados em tribunais, aqui no Brasil ou fora, eles estão sendo conestados pela presença maciça das Forças Armadas, de oficiais das Forças Armadas no governo, e pela presença, como você citou, de inúmeros ministros, inclusive os ministros-chave, o ministro Ramos, o ministro Braga Neto, o ministro Heleno. Então, essas coisas, essa identificação, ela está sendo feita e vai ser feita. Alguma coisa tem que ser pensada em relação a isso. Isso é inevitável. Mas justamente por conta dessa associação entre as Forças Armadas e o governo de Jair Bolsonaro e a visão de que, caso o governo fracasse, isso também leva junto à imagem das Forças Armadas, que já está sendo afetada, inclusive, você acha que isso pode levar a um tipo de radicalização dos integrantes das Forças Armadas para defender o governo de Jair Bolsonaro? A situação está muito grave, né? Quer dizer, até pouco tempo atrás, nós não tínhamos manifestação dos comandantes das forças. Agora nós temos. Embora ele tenha falado do Exército, a Marinha e a Aeronáutica também se manifestaram. Então, agora não é só o Ministério da Defesa, que é um ministério político, não devia ter um general lá, porque as coisas se misturam. Deveria ser um político, com capacidade para articular os interesses das Forças Armadas com o mundo político. Mas agora nós temos os 3 comandantes falando. Então nós demos um passo a mais nessa politização das Forças Armadas que era prevista, mesmo antes do governo Bolsonaro começar. A situação é muito grave. Eu diria que falta prudência aos chefes militares de perceber que esse caminho é um caminho sem volta. E a despeito da ditadura, quando se fazem pesquisas, né, pelo menos até pouco tempo, as Forças Armadas eram tidas como uma das instituições mais confiáveis por parte do brasileiro. Mais uma pesquisa do Vox Populi ontem, João, mostrou que 65% dos entrevistados dizem que os militares não devem se envolver com política. E 82% acham que Bolsonaro deveria colocar um profissional da área médica no Ministério da Saúde em substituição ao general Eduardo Pazuello, ou seja, os danos à imagem das Forças Armadas já estão sendo feitos. Esses danos eles aparecem já um ano atrás. Eu escrevi um artigo para a revista Perseu, da Fundação Perseu Abramo, onde eu já mostrava que havia algum dano, né? Os militares sempre, depois de 85, tiveram esse orgulho da imagem que eles têm junto à opinião pública. Mas essa imagem que eles tinham, em grande medida, era boa, porque não havia essa exposição que está havendo hoje. E não havia essa mistura dos militares com a política. Como eu digo, é difícil para um cidadão brasileiro distinguir o que é ativo, o que é reserva, o que é uma força, o que é outra. A verdade é que essa identificação está sendo feita, e a se confirmarem esses números da pesquisa divulgada ontem pelo Vox Populi, é inegável que vai haver um abalo na popularidade das Forças Armadas no seu conjunto, né? Não só dos militares que estão no governo. Agora, é o que eu volto a dizer, quando é que eles vão perceber
que é necessário se retirar desse governo, a não ser que eles queiram cada vez mais se queimar junto com a crise do governo. E caso haja essa saída dos militares do governo, você acredita que o governo perde o seu principal pilar de sustentação? Primeiro que eu acho que não vai haver essa saída, porque eles estão realmente no mato sem cachorro. Mas se eles saíssem, aí eu acho que sim. Mas se você veja, por exemplo, 3.000 oficiais da ativa ganhando adicional salarial e todas as mordomias que existem em certos cargos em Brasília, é muito difícil mexer com o salário das pessoas sem que haja um interesse corporativo em continuar no governo. Mas se houvesse isso, quer dizer, se alguns generais saíssem, nós não conhecemos nenhum até agora que saiu. O Santos Cruz foi forçado a sair, como aconteceu com outros, né? Se houvesse, sim, eu acho que eles são dos esteios do governo. Não acho que eles mandam no governo, mas eles são dos principais esteios do governo. Tá certo, João. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço. Conversamos aqui com o professor sênior da Universidade Federal de São Carlos, ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, João Roberto Martins Filho. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.